Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do podcast do Rap Lago. Vamos mais uma vez juntos discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, família, rede de apoio e sociedade, enfrentamos nessa tarefa, de criar os nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar, e não só o cuidar das pessoas, mas também do meio ambiente que vivemos, das relações que são construídas ali nesse dia a dia de contato com a natureza e também com o outro. Bom, hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável e sustentável para os nossos filhos. E com a gente, a Priscila Maximino, que é nutricionista, pesquisadora do Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares do Instituto Pense, e também a Ariela Doctors, que é chefe de cozinha, cofundadora do Instituto Comida e Cultura. Comigo ainda nesse bate-papo, o Vitor Cunha, que é diretor do Rap Lago. Sejam todos bem-vindos, um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, vou começar com você, Priscila. Pergunta de $1 milhão. Por que é tão importante a gente promover uma alimentação saudável para os nossos filhos, desde cedo? Sim, é a base para o crescimento e para o desenvolvimento. Se a gente comparar o que uma criança precisa de nutrientes com um adulto, por quilo de peso ou por tamanho, a criança precisa mais do que o triplo para ela crescer, para ela se desenvolver. E ali na primeira infância, coisas acontecem, por exemplo, no desenvolvimento mental, cerebral, que não tem mais volta. Então é o período de ouro. Exato, ali, é a base do predinho. Uhum. E aí a gente começa com essa coisa do aleitamento materno, que é muito importante, esse leite da mãe. A gente sabe que muitas vezes as mulheres não conseguem amamentar por motivos culturais ou por conta de trabalho, mas tem essa questão do leite materno, que é o primeiro alimento que esse bebê recebe, É o único alimento completo. Veja, o bebê pode ficar 6 meses se alimentando só disso. Sim, ou seja, é tudo que ele precisa. Uhum. Então, ele é completo e insubstituível. Uhum. E aí até tem um adendo que a gente precisa pensar um pouquinho até antes disso, Bom, eu penso em ter filho? Eu penso em engravidar? Aí é hora de começar a pensar na alimentação, Hoje as pesquisas já mostram que esse período pré-gestacional influencia na saúde do bebezinho lá na frente. Então, pré-gestação, gestação e ali com o bebezinho já com o leite materno, que é perfeito. Então, é um planejamento que a gente já tem que de começar. Vida. Tem pesquisa que diz até que as mães têm que pensar muito bem o que elas comem durante a gestação, Sim. Porque isso influencia no gosto, na formação do gosto. Eu acho que a infância é uma janela de oportunidade mesmo, muito importante. Para além dessas questões nutricionais que ela disse, eu acho que tem uma questão da formação de hábitos alimentares, Então, você poder proporcionar para a criança que ela conheça um repertório grande de alimentos desde a primeira infância, proporciona que ela crie bons hábitos alimentares, porque se a gente cria maus hábitos desde pequenininho, fica muito mais fácil mudar depois, Tipo assim, eu posso dizer de mim mesma, eu adorava refrigerante. Quando eu era pequena, eu tomava muito refrigerante. Quando eu fui crescendo e entendendo o mal que o refrigerante pode me causar, para mim foi uma dificuldade parar de tomar Coca-Cola. Não sei se pode falar o nome, mas mas já falamos. Já falei. Mas qualquer bebida gaseificada e super adocicada, doutora? Então, eu acho que esse momento de você criar bons hábitos, acho que fica para a vida toda, Muitas pesquisas hoje em dia mostram exatamente Seria isso. Um repertório de paladar? Então você dá a possibilidade dele experimentar tudo? Exato. Por exemplo, uma vez eu estava em casa e eu estava fazendo alcachofra, aí vinham os amigos comer. E aí eles falaram, mas e as crianças vão comer o quê? Eu falei, alcachofra. Mas alcachofra, mas é muito sofisticado, ou é caro, ou eles não vão gostar. Você já deu para o seu filho experimentar? Meus filhos amam e ainda é super lúdico, você vai tirando as pétalas e tal, Então, é uma questão de você ir ampliando esse repertório desde pequeno mesmo, Agora, se a gente já tiver esse hábito na mesa, fica mais fácil com os filhos, Priscila? Sim. Aí a palavra, eu quero pegar esse gancho, a gente usa muito alfabetização também do paladar. Porque essa educação para a alimentação, ela precisa ser intencional. Então, muita coisa a gente faz com as crianças em casa, ou mesmo nos passeios,
porque todo mundo faz, porque é a rotina, ou porque é uma coisa de família, ou porque sua mãe fez assim com você e você só tá inconscientemente repetindo, né? Então, a gente precisa parar um pouquinho e ser intencional. O que você quer ensinar para essas crianças com isso? Porque as crianças estão aprendendo o tempo todo. Elas estão brincando, aprendendo, elas estão aprendendo tomando banho, elas estão aprendendo escovando os dentes, colocando cinto de segurança. Você tem uma intenção em colocar um cinto de segurança na criança. Esse mesmo racional deve ser usado para os alimentos. Então, o que a gente vai colocar essa semana aqui em casa para comer? Então tem que ser um planejamento. Exato. Agora, se a gente já come bem arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, fica mais fácil, né? É só os filhos comerem ali a comida da gente, repetir esse hábito, né? Porque se você tiver a minha comida, né, a alcachofra para mim, ou ultraprocessado para mim, e para o meu filho brócoli, a mensagem que você vai estar passando para ele é, né, misturada. Exatamente, eu acho que a criança, primeiro que esse confraternizar à mesa, eu acho que tem que ser sempre, né? Então você comer, porque eu vejo muitas mães assim de primeira viagem que param tudo para dar comida para a criança e depois comer, né? Os pais ficam lá naquele desespero. Eu acho que tem que ser o contrário, né? Põe todo mundo junto, ela vai observar, como a doutora falou, os pais, a mãe comendo, todo mundo comendo em volta da mesa, ela vai fazer a mesma coisa, ela mimetiza muito, né? A criança, ela é uma esponjinha, né? Então, ela vai se modelando a partir do que ela está vivenciando, o que ela está vendo, né? Então, eu acho importante. E tem uma questão cultural também, né? Eu acho que o alimento, ele proporciona um resgate cultural dentro de todas as famílias. Então, você trazer aquela alimentação que era realmente da sua família, todo mundo tem uma história para contar, seja alguém que nasceu no Brasil e que tem uma família brasileira e que tem lá origem lá nos povos originários, seja alguém que tem uma família que veio da Rússia e que tem uma alimentação, né? Então, não importa, eu acho que essa cultura ela tem que ser trazida à mesa, ela é importante para sensação de pertencimento dessa criança dentro da sociedade, né? E mais do que isso, aí ela vai começar a evitar os tais ultraprocessados, porque senão daqui a pouco a nossa cultura vai ser o quê? Eu fico imaginando, né? As crianças, você fala com as pessoas, mas aquela sua memória afetiva relacionada ao alimento, qual que é? Aí todo mundo, porque minha avó fazia não sei o que de canela, minha mãe não sei o que. O cheirinho, aquilo lá. E eu fico pensando nas crianças de hoje em dia, como é que vai ser? Não, é o barulho do saquinho abrindo, né? E colocando no micro-ondas, né? Como é que faz aí? Porque a alimentação tem essa coisa cultural, ela conta a história de um povo, de uma família também, né? Pois é, ela faz esse resgate, e eu acho que isso, para a criança, para a formação do indivíduo, dos sujeitos, é super importante, porque essa sensação de pertencimento mesmo, né? Se a pessoa, você vai pertencer ao que é uma indústria do alimento, é muito triste, né, minha gente? Eu acho que não vai dar. Então, é muito importante que a gente pense nisso, para além da questão da saudabilidade individual. Eu acho que tem a ver com a questão mental da formação desse sujeito, e também, para além disso, a questão ambiental, né? Porque quanto mais, já virou uma máxima, né? Quanto melhor a gente descascar mais do que desembalar, né? Desembalar menos e descascar mais, né? Isso quer dizer comer alimentos mais in natura e menos processados do que os ultraprocessados. Isso está no Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado agora relançado em 2014, e que é ovacionado no mundo inteiro. Assim, grandes pesquisadores têm olhado para o que esse guia preconiza, que não tem mais a ver com a questão daquela pirâmide alimentar que tinha antigamente, que a gente tinha que comer, né, menos o que estava na base, mais o que estava... E agora não, a ideia é que a saudabilidade está ligada ao grau de processamento dos alimentos, né? Então, quanto menos processado um alimento for, melhor ele vai ser para a nossa saúde, né? Frutas, legumes, verduras, carnes, leite tirado da vaca, são alimentos in natura. Depois tem os minimamente processados, que são aqueles que são retirados da natureza, mas passam por algum pequeno processo, né? Arroz, feijão, embalado, etc. Tem os processados,
que usam óleo, açúcar e sal, mas em quantidades moderadas, e tem os ultraprocessados, que são aqueles que são feitos na indústria com quase nada de alimento natural e cheio de aditivos, corantes, acidulantes, para se manter mais tempo em prateleira e tal, e isso a gente tem pesquisas que mostram que esse tipo de alimentação está totalmente relacionada com as doenças crônicas não transmissíveis, que são as que hoje em dia mais matam, não só no Brasil, mas no planeta. 70% das doenças advêm de uma má alimentação. Então, como é que a gente muda isso? Hipertensão, né? Diabetes, né? Doenças coronárias, alguns tipos de cânceres, muito relacionados a essa má alimentação. Então, a gente precisa pensar nisso e fazer uma educação alimentar realmente que seja desde a primeira infância. Fica muito mais fácil, né? E a indústria do alimento, ela realmente, ela sabe como nos convencer, né? Tem aquele chocolate que é impossível comer um só, né? Então, essa propaganda já mostra muito, né, desse alimento ultraprocessado, porque o que é colocado ali faz a gente querer cada vez mais e mais e mais, e sem nenhum tipo de critério, né? E num país como o Brasil, igual que é um país subdesenvolvido, né? Porque acho que tem uma questão de política pública, né? Porque a gente, na verdade, vamos dizer que a grande maioria da nossa população brasileira, ela jamais vai ter acesso ao in natura, ao orgânico, né? Por exemplo. Então acaba que recai num círculo virtuoso, né? Porque você não tem aquela comida, aquele orçamento para aquela comida ali, é uma coisa muito relevante no orçamento familiar. E às vezes o ultraprocessado é bem barato também, né? E acaba sendo mais barato. O macarrão instantâneo, o biscoito. Exatamente. E você trouxe super bem, porque a gente tem um programa no Brasil, que é uma política pública muito antiga, que tem 60 anos já, que é o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é importantíssimo, porque ele justamente preconiza uma alimentação saudável e adequada para essas crianças que às vezes vão na escola até só por conta da alimentação, né, da merenda. 30% desse alimento precisa ser comprado da agricultura familiar, então acaba criando um círculo virtuoso mesmo, uma cadeia, né, de produção e de distribuição de alimentos que é super importante. E para essa criança, agora, eu dou aula para professores e cozinheiras escolares da rede pública infantil de São Paulo, né? E elas falam, puxa, a gente tenta fazer essa educação alimentar, e a gente bate com o problema das famílias, porque as famílias não têm esse conhecimento. Então, é claro que um pai não vai dar uma comida que vai fazer mal para o filho, sabendo que aquilo faz mal. Mas eles vão lá desavisadamente, e aí a criança não almoça para receber uma bolacha recheada, e ela troca o almoço por uma bolacha recheada, por exemplo. Né? Então, como é que fica esse... Então, quer dizer, para além dos muros da escola, a gente tem que conseguir chegar nas famílias e fazer todo mundo entender essa mesma coisa. E não é só da rede pública que a gente está falando, porque a rede particular também. Sim. Né? Outro dia eu estava na praia. Ai, gente, se quiserem me contar. Mas, assim, outro dia eu estava na praia e aí, do meu lado, no guarda-sol ao lado, uma mãe com a amiga, sei lá, e a filhinha no colo. Um pacote de salgadinho, sei lá qual. A menina não tinha nem 2 anos. Nossa. Comendo um atrás do outro. Aí eu olhava para minha mãe e falei, mãe, eu vou lá falar com ela. Não, filha, que vergonha. Não, mãe, porque ela não sabe o que ela está fazendo, sabe? Assim, então, quer dizer, era uma pessoa que não tinha nenhuma questão financeira, mas não tinha o menor conhecimento sobre essa questão alimentar, né? Então, é triste. Até tem, mas é uma escolha, né? Pode ser que tenha. Pode ser, mas eu quero não acreditar nisso. Porque só o conhecimento não leva a pessoa a mudar de comportamento. É verdade. Né? Quais são as motivações? Né? Tem a ver com a facilidade, Priscila? Você acha? Porque ele, às vezes, é muito prático. É rápido. E, às vezes, tem, sei lá, mulheres sobrecarregadas que, se tiver que oferecer uma comida cozida, feita em casa, in natura, acaba recaindo sobre ela mais esse mais trabalho, peso, mais tempo, mais 15ª jornada de trabalho. É um mundo onde ela sai para trabalhar 6 da manhã,
Deixa as crianças na escola, volta às 6, 7 da tarde, tem roupa para estender, tem comida para fazer, tem marido para chegar quando tem, ou ela é a chefe da casa. Sim. 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E tem um que vai chegar ainda, outro que vai sair, tem que fazer a marmita de amanhã. E fica um pouco insustentável. E aí o ultraprocessado entra como esse... Vou facilitar a sua vida. Pode ser uma opção, mas você não precisa ir para os extremos. Eu acho que tem um caminho do meio. Mas para você cozinhar para os seus filhos, para sua família, você, o pai ou a mãe, você precisa de tempo e planejamento. Muito. Precisa de espaço no freezer, porque você vai precisar de um dia. Você não tem tempo hábil. Hoje a mulher que trabalha fora, ela fica 14 horas por dia fora. Né? Ela não tem tempo hábil para ficar 3 horas na cozinha. Então, ela precisa se planejar. Né? Pode usar um freezer, pode congelar, pode deixar tudo já pré-pronto. Isso ajuda muito no dia a dia. Né? Mas aí passa isso por na minha casa. divisão de tarefas também. Sim, né? depende da idade dos filhos, é só você mesmo. E aí fica mais difícil. Agora, eu queria pegar um gancho que a Ariela falou, desse coisa do papel da escola, né? Que às vezes a escola fala, poxa, eu tô tentando, mas eu não conto com a família. Quem que é mais importante nessa equação quando a gente pensa em educar para alimentação? Eu tenho visto nesses 22 anos atendendo, já atendi mais de 15 mil famílias. O papel da escola, ele é protetivo para a educação alimentar e até para as crianças com outras problemáticas de restrições, por exemplo. Uma das orientações que a gente faz é coloca na escola. Né? A escola tem alguns benefícios, né? De maneira geral, é um ambiente neutro, onde você não tem muita emoção de cuidadores e de pais, né? Porque o pai, se a criança não come, ele já fica extremamente chateado. A mãe, principalmente. Os avós já fazem outra opção. A tia, chorava. Exatamente. Você não comia, então eu tenho famílias que têm um restaurante em casa, assim, de tantas opções que acabam tentando fazer a criança comer. E na escola tem essa coisa de ser mais uma apenas. Então, assim, né? tem um cardápio, né? Ali, semanal, então vai girar em torno daquilo. E aí tem a imitação, tem o outro coleguinha, tem a rotina alimentar. Então, quando canta a musiquinha da hora do lanche, a criança já sabe que é a hora do lanche. Não adianta ela se jogar no chão, ela fala, vó, quero assistir mais um episódio de alguma coisa. Não, ou ela vai ou ela fica com fome. E aí ela saca isso rápido. Existe toda uma rotina. Até porque o papel do cuidador ali é objetivo, ele vai ter que comer agora. Né? Exato. Então, isso é organizador para a criança, porque é o limite que a criança necessita para ela também se organizar. Né? O que a gente vê nas famílias hoje falta um pouco disso, né? Num processo de educação mais autônoma, alguns cuidadores se perdem um pouco, porque quando você delega para a criança uma responsabilidade que é do adulto, ela não sabe o que fazer. Então, imagina você, né? Pra dona de casa, né? O que você vai fazer hoje de jantar? Ai, que saco, tem que pensar nisso. É o que meus pacientes falam. Eu não sei se você o que vai ser, não sei, não parei pra pensar. É um saco ter que pensar nisso todo dia. Aí imagina se perguntasse pra uma criança de 5 anos. O que você quer comer? Ela vai querer o mais... Não sei. Como assim? Deixa eu ver aqui, um porcaritos ali do que eu vi. Tipo, a única coisa que me vem na minha cabeça. E a gente vê muito isso, né? Agora, essa coisa do exemplo que você falou, eu lembro que quando meu filho era pequeno, tinha a tal da roda da fruta. Sim. Que é aquela... E tinha uma mãe... Na escola. E tinha uma mãe amiga de uma criança muito seletiva, a gente ainda vai falar de seletividade alimentar. Ela não sabia que o menino tinha questões de seletividade, mas enfim, ele não comia fruta. Mas ela falava assim, eu mando todo dia uma fruta assim, mesmo que ele não coma, eu quero que ele veja. Vai passear na escola, fruta, volta, não tem problema. E assim, é importante a criança ver o outro comendo uma fruta que ela não gosta, ele vai ser mais propenso a experimentar? Ele vai ter passos, ele vai ver. Ele vai ter contato, aquilo vai deixar de ser tão novo, que ele vai deixar de ser tão medonho, que o que não é medonho pra mim pode ser pra ele. Aquela textura, não sei, essa cadeira, aquela textura. Qual a sensibilidade dele? Ele vê o amigo comendo, ele vê, tá próximo, tá fazendo um barulho. Às vezes é o melhor amigo, né? Às vezes é o melhor amigo. Criança não fala assim, ó, experimenta isso aqui. Nunca uma criança vai falar pro outro assim, que é o jeito adulto de ser. Sim. Né?
Então, entre eles, há uma comunicação, uma conexão própria do par, dele para ele mesmo. Eu até posso contar uma coisa eu defendo que na escola é um lugar que você pode, para além da coisa eu concordo super com tudo que ela está colocando, mas para além disso, de você ver o amigo, ou de ter aquele horário, né, que tem aquele limite e tal, você pode usar a escola como ambiente para a educação alimentar de uma outra maneira. É o que o Instituto Comida e Cultura, inclusive, defende e o que a gente vem fazendo, né? Então, você proporcionar para a criança, eu imagino que no Happy Lago, agora pensando, né, não é uma escola, mas é um ambiente educativo, e né? cheio de criança. E cheio de criança, então, e ainda próximo à natureza. Então, para mim, assim, é uma oportunidade ter, por exemplo, uma horta pedagógica, ter uma cozinha pedagógica, né? Porque na nossa época, pelo menos na minha, né, cozinha não é lugar de criança, existia essa máxima, assim, né? E eu defendo exatamente o contrário. Eu acho que cozinha é um lugar de criança com supervisão, obviamente, né? Você não vai dar uma faca de ponta para uma criança. Mas a criança não é besta. O fogo queima, chegou um pouquinho perto, tá quente, vai machucar. Eu já tive alunos que, por exemplo, cortaram um pouquinho o dedo. Um pouquinho, sabe? Uma coisinha, sei lá, em 10 anos que eu dou aula, 2 ou 3 cortaram o dedo, um pouquinho nunca mais cortaram o dedo, que são aqueles mais, né, saidinhos. Sim. Então, elas não são bobas, ao contrário, elas aprendem sintonia fina, elas ampliam, né, quando o repertório principalmente de verduras, legumes, você planta, fora que ela começa a ter um entendimento para além da alimentação dos processos, né, porque eu acredito que a gente foi distanciado da natureza, né? A humanidade, não só eu, né? Vem se falando muito sobre isso. E isso também invisibilizou todos os processos, né? A gente não sabe como é que essa mesa é feita, esse microfone, essa caneta, e às vezes até um prato de comida. A gente acha que a cenoura, certeza. a gente Pra não, ele as crianças, pronto, que a né? cenoura Vem do iFood, é tudo tão terceirizado. Uma vez eu fui fazer um peixe na folha de bananeira numa escola com as crianças, no quintal e tal. E aí era uma escola particular e tudo, não é uma criança que nunca viu um peixe ou não foi no aquário. Ela tinha todo o repertório ali na cabecinha dela. Mas eu cheguei com um peixe na folha de bananeira, ela olhou, ela falou, é de verdade? Tem olho? Tem rabo? Eu falei, mas como que você imaginou que era um peixe? Porque o peixe para ela vinha na bandeja, o filé, no isopor, dentro do, entendeu? A gente enfrenta bastante isso lá. Mas vocês têm horta lá, né? Então, e uma coisa que a gente faz lá... A lá... reação deles é tão legal, né? Nossa, cara, assim... A gente tem um projeto que chama Lixo Zero. Então, assim, a gente não descarta nada na natureza. Então, tudo que é composto orgânico, ele entra numa composteira e vira adubo para nossa horta orgânica. Eles participam desse... Eles participam mais como uma atividade... Na verdade, é um jogo para eles, legal. né? E aí a gente tem, inclusive, então assim, a nossa horta abastece a nossa cozinha. Então o que acontece? A gente cria uma dinâmica que a gente chama de Happy Chef, que é onde a criança vai até a horta. Na verdade, ela conversa com o chefe determina, olha, então vamos fazer o quê? Vamos fazer um bolo de banana? Então precisa de banana. Que legal. Né? E aí eles vão até a horta, colhem lá a banana é um exemplo, né? Mas enfim, cenoura ou especiarias, e eles voltam lá para a cozinha, um ambiente que não é a cozinha, né, mas um ambiente preparado para eles, com todo o cuidado que precisa ser tomado, e aí eles preparam, então eles fazem parte disso, né, e aí é outra relação que eles desenvolvem, né, que eu acho que é essa questão da galinha que vem no filé, né, na bandeja de isopor. Né? E fora a experimentação, né, porque aí não gosta, eu já vi várias crianças assim, o estudante está aqui, aí outro do lado... eu não gosto. Já começa falando eu não gosto. Aí faz todo o negócio, aí vê o amiguinho comendo, aí chega assim, pega um pedacinho só para experimentar e tal, acaba comendo tudo, né? N vezes eu vi isso acontecer. Mas é legal, porque você falou da questão da socialização como um meio de agregar novos alimentos para o repertório da criança, né? Mas a gente nota também que elas sozinhas, elas vão para a experimentação. E acho que
não ter um fator pai ali, sabe? Sendo bem... Mas as crianças experimentam quando elas estão sozinhas. Quando não tem ninguém impedindo. E acontece coisas do tipo assim, não, meu filho não come verdura. E se você interrompe, ela para. Tem um adulto reparando. Então a gente faz um treinamento de pais assim, ai, parabéns. Ela... Guarda. Guarda a sua Mas alegria é isso que acontece, assim, na verdade a gente tem um buffet, então sempre tem saladas, opções de saladas, opções de vegetais, né, proteínas e massa, porque, né, tem questões culturais, então sempre tem que ter alguma coisa familiar para a criança. Claro. Mas aí tem o brócolis ali, ela vai lá e pega. E aí tem outra verdura ali, vagem, ela vai lá e pega. E o relatório do pai dizia que ela não Não come. Isso é o dia a dia. Dia a dia. Olha, tenham esperança, pais e mães. Só fechar o olho e fingir que não tá reparando. É isso aí. Mas eu acho muito legal, é muito curioso, né? Como funciona a cabecinha deles de não ter essa barreira, né? Porque o pai tá sempre olhando ali. Então, se o pai tá olhando, ele já vai no padrão de comportamento. Os pais pressionam. Isso é ruim. Uhum. Porque é o efeito da física. Quanto mais você põe força, a força volta para você. Uhum. Então, vira resistência. Exato, vira resistência. Então a criança tem a fuga em vez da aceitação. E como é que a gente faz se a gente não pode... A gente tem que oferecer e porque que não tá acontecendo. Na verdade, alguém consegue forçar uma criança a comer? Não, e nem deve, né? Uhum. E nem deve. Nem um o que a gente faz? O bebezinho tá mamando, a hora que ele para, É porque tá acabou. saciado, né? Você não consegue forçar. Você pode fazer o que você quiser, você não consegue forçar um bebezinho a mamar mais. E você tem que respeitar essa Sim, autorregulação. porque ele já né? nasce Uhum. totalmente capaz de entender o que é fome e saciedade. E os maiorzinhos, né? Porque eu fui Também. criada numa época de você tem que Tem que raspar o comer. prato. Se você não raspar o prato, Exato. você não sai da mesa. Cultural, né? Sim. Mas é uma cultura muito ruim, né? É uma cultura bem latina, brasileira, né? De muita oferta. Abundância, né? De muitas opções. A gente vê isso transculturalmente. A gente tem um choque com o Brasil, principalmente. E a comida, em algumas culturas, judaicos, latina, ela é a forma da mãe amar. E aí, se você não tá comendo a comida que a mãe fez, Exato, aí é tem o desamor. alguma coisa aí, né? Por quê? Aí começam N cardápios, e a criança não é um não pelo cardápio, muitas vezes pelo que está sendo feito. Porque ou é o limite dela, ou é um pré-antecedente de alguma doença, alguma coisa que vai vir, porque criança tem muita oscilação de apetite. É interessante isso, porque vocês que lidam com crianças por um período, você tá ali com as crianças uma semana? 3 dias? Geralmente escola são 3 dias e nas férias são 7 dias. E criança tem algumas coisinhas virais que são benéficas, que não são quadros graves, mas às vezes ela fica 3 dias sem apetite. Comendo só um pouquinho ali, ciscando. Porque ela tá saindo de uma febre ou vai ficar doente, aí o apetite já diminui. Então, os cuidadores precisam desse ajuste fino também para entender que isso é da infância. E depois ela supera. Então, Exato. né? E depois ela supera isso. E o que acontece muitas vezes é que quando não come, a mãe oferece um doce se comer, né? Aí a gente entra em outro... Exato. Aí ciclo, é né? o leitinho com quilos de recompensa, coisas né? juntas. Aí você entra num ciclo virtuoso. A gente até publicou bastante sobre isso. Sobre o ciclo vicioso, né? E não é virtuoso, porque... Aí a mamadeira, ou leite, ou algum enriquecimento. E uma relação de recompensa fome. com a comida, né? Então, se você comer aquilo que é ruim, né? Porque se eu tô oferecendo algo bom depois, eu tô dizendo que aquilo que eu ofereci antes não é tão bom, né? Sim. Aí você tem uma relação negativa com Sim. essa comida, né? Sim, ou uma relação de recompensa. Agora, justamente. eu queria falar sobre seletividade, né? Existem crianças que são mais seletivas. Eu lembro a minha irmã, que minha mãe acabava comparando a gente. A Rita come todas as frutas que existem e a Rosana não gosta de fruta. A primeira regra para os pais não fazer. Não, né? Não compare, porque cada um... Se você tem 5 filhos, cada um vai gostar de um jeito e uma é incomparável. Né? Tipo assim, por que come fruta e a outra não come? E a minha irmã hoje... Ela nunca vai esquecer disso. Nunca vai esquecer. E ela realmente tem alguma seletividade, porque até hoje ela não come fruta. Né? Então isso é uma coisa que existe. E os pais... Eles ficam chateados, né? Quando o filho não come fruta. Eu entendo a minha mãe. Né? Eu entendo, mas assim, isso existe. Quando que a gente tem que perceber que, ok,
Olha, eu acho que a doutora pode falar melhor do que eu, mas assim, eu só vou contar o caso de uma amiga minha que desde a infância ela nunca comia uma fruta, eu encontrei ela recentemente, fazem muitos anos, ela só come melancia, ela melhorou, tá vendo? Falei, nossa, você melhorou, você come 100%, né? Olha, a seletividade alimentar, ela pode ser pequena e até grave. Ela pode não significar muita coisa na sua vida, sua fruta, você viveu bem, você passou sua vida, você passou algum perrenguezinho ali, aqui, mas você sobreviveu. Uhum. E ela pode ser até a criança que aceita 3 alimentos na vida. Que em aí 24 horas. É muito sério. Então, você tem uma gama aí de crianças que, por uma série de razões, que vai desde de questões graves, então, do neurodesenvolvimento. Uma delas é o autismo em seus diversos aspectos, desde os mais, dos graus mais, dos menores até os maiores. E outras questões também, além disso, em relação ao controle dos 5 sentidos que a gente tem. Porque, já repararam, quando você come, você vê, então você está usando a visão. Aí você talvez cheire, aquilo exala algum aroma, então já trabalhou com essa questão, né? E essa questão do aroma, ela é muito forte no ser humano, né? Chega na sua questão da memória muito rápido. Então, você lembra a situação que você estava, é uma conexão muito forte isso pra gente. Sim. A textura, porque você vai tocar, como que aquilo vai chegar, você vai interpretar isso, até chegar na boca. Então, algo que você não consegue nem ver, você não consegue comer. Algo que você não consegue tocar, dificilmente você vai conseguir comer. Então, se um desses desequilíbrios... Tem fruta, por exemplo, que eu sinto o cheiro... Então, aí a gente volta lá no bebezinho. Como oferecer a introdução alimentar que você disse no início, né? Vamos dar espaço para esse bebê, tempo para ele ver os alimentos. Ele estava tomando leite durante 6 meses. Amanheceu, deu o dia dele comer, ele precisa comer tudo. Não é assim, né? Mas existe coisa que a vida inteira você não vai... Existe, porque aí entram as preferências alimentares e as limitações, né? De texturas, as limitações sensoriais. Então, vai passar a vida inteira e você vai preferir comer com menos luz do que com mais luz. Você vai num restaurante mais barulhento ou menos barulhento? Qual você prefere? Eu já vi estudos que falam que você tem que tentar o mesmo alimento mais de 15 vezes para uma criança, para que ela possa dizer realmente que não gostou, né? Não dá para dizer, né, um número certo. Exato. Não. E a das motivações que a gente tem ao longo da nossa vida, elas mudam, né? Quando você é criança, você come porque alguém manda você comer. Não porque tem vitamina. Então, não adianta a gente explicar para a criança que tem ferro, vitaminas e minerais. Ela precisa de uma educação intencional alimentar, inclusive isso é lei, né? O nutricionista, ele é o profissional capacitado para fazer educação alimentar em escola. Isso precisa estar igual matemática, português, né? Para isso ser internalizado no nosso dia a dia, né? Igual questões que a gente usa de higiene, por exemplo. E aí, quando você é adolescente, você começa a olhar mais para o corpo, né? Vocês recebem adolescentes lá, aí você tem um outro perigo. Então, por isso que a gente não pode demonizar os alimentos num tempo e depois tudo bem, porque ele vai passar por esse momento. Essa mesma criança vai passar por um momento adolescente, onde ela vai comprar. Isso é proibido, então é esse mesmo que eu quero. Mas agora eu comi, eu tô ocupada, minha mãe não gosta que eu como, e aí vou comer escondido. Então, aí a gente tem os transtornos alimentares mais prevalentes, por isso que né, na linha de trabalho da nutrição, você não pode demonizar um alimento. O alimento não é lixo. Né? A gente já ouviu falar, hoje é dia do lixo, né? Isso não existe. Lixo é lixo. Vamos mostrar o que é o lixo, né? Lixo a gente não come. Exato, né? Então, tudo pode ter seu momento, né? Seu equilíbrio, porque essa criança vai crescer. Ela vai se tornar uma adolescente. E aí ela vai ter um poder de compra, vai ter uma socialização e depois um adulto. E a sua relação afetiva com os alimentos, ela vai da sua infância até a sua vida adulta. Então aí, como você disse, a questão da recompensa, a questão de como você usa os alimentos, se você vai comer uma sobremesa, seja a sobremesa que for,
A criança não pode nem ter culpa e nem ter regozijo ou o prêmio por estar comendo aquilo. É um belo do investimento, né? E é um jogo de xadrez ali que você tem que fazer, né? Porque ao mesmo tempo você tem essa preocupação com os ultraprocessados, você não pode demonizar e nem pode excluir completamente, porque ele está cercado ali de outros amigos. Precisa ter o poder de escolha. Ele precisa estar consciente para poder escolher. Exatamente. E até escolher ruim quando ele quer, né? Porque a gente tem esses momentos que a gente quer comer uma coisa, né? É uma conta difícil, né, Ariela? Totalmente. Mas eu acho que esse poder de escolha é imprescindível, né? Por isso que a educação alimentar tem que vir na base. Tem que vir na base para você, né, ter criticidade, né? Saber o que você está comendo, escolher, ter esse poder de escolha, acho que vem daí também, né? Sim. E como a doutora falou, é lei, né? A gente tem, tanto no PNAE, tem uma resolução que fala sobre educação alimentar e tem uma lei de 2018, a 13.666, que é de educação alimentar nas escolas mesmo, dentro do currículo, que pode ser orientado pela nutricionista da escola e pode ser levado para a sala de aula pelos professores mesmo, né? Pelas próprias cozinheiras escolares, que são educadoras também. Imagina, todos os dias aquela criança vai lá naquela escola. A escola é fantástica, né? É fantástico. E tem uma memória afetiva, como você falou, né? A cozinheira, eu dou aula para algumas cozinheiras, elas falam com emoção, assim, quando uma criança vem e diz: tia, a comida, esse macarrão que você faz, a minha mãe não sabe fazer ele em casa, você tem que se ensinar para ela. Elas ficam super contentes. Quando isso acontece, né? lá no acampamento, eu chego e falo: então vem cá, você Ai, vai que contar pro pessoal da cozinha. Porque realmente é tão gratificante, né? Ainda mais de uma criança, uma coisa tão pura, né? Que é real e que é espontânea, e que isso, se a gente for pensar, está criando essa memória afetiva que ela falou, né? Desde a infância. Então tem uma importância, e essas cozinheiras, elas precisam se valorizar, né? E entender o papel, a importância do papel, porque senão vai lá e faz qualquer gororó, porque é aquilo. Tem não sei quantas horas para chegar até o trabalho, cozinhar para não sei quantas crianças depois. Então elas precisam ser valorizadas e se sentir num lugar importante, assim, né? Porque elas são, né? E vocês se orgulham de criar essas memórias afetivas nas crianças que vão lá, né? Porque elas falam, tem isso que eu só como no Happy Lago. Que legal. Mas assim, a gente cuida para que seja uma comida simples, nutritiva e seja gostosa. Porque não adianta, né? Assim, basicamente é uma comida de fazenda, né? Muito bem temperadinha, assim, que você pode comer todo dia sem enjoar. Então não vai ser um negócio muito... Mas também a gente tem a noite da pizza, que na verdade... meus filhos contaram dessa pizza. Que aí eles falaram bem, né? Falaram, adoravam. Que podiam falaram? Escolher, né? Abrir a massa e podia escolher os recheios e tal. E tinha, isso foi uma coisa que eles me contaram. E isso é muito legal, né? Porque a gente trabalha multidisciplinaridade. Então, assim, são quantos que vão fazer a pizza? São 4? Então tá, quantos pedaços tem a pizza? Eles têm que ter todo um projeto, né? Não, e aí tem os ingredientes, que eles, né, colocam a luvinha, mas eles mexem nos ingredientes. E tem que entrar em acordo, que a pizza é dos 4, né? Então olha quantas habilidades do desenvolvimento de uma criança estão embutidas num fazer de uma pizza. E tem a mágica, né? Que eles levam a pizza até o forno, ela, sai, né? Sai pizza. E você sabe que meu filho, agora você falando, ele só come essa, porque às vezes a gente pede pizza lá em casa, sei lá, da pizzaria X, e ele não come. Mas essa, toda vez que ele vai, eu vejo as fotos, ele fala, você come a pizza no Happy lá? Pois ele que fez. Ele é que fez, exatamente. Tem toda a diferença. Exatamente, ele que fez. Eu queria falar um pouquinho de alergias, né? A gente, não sei se é um senso comum, mas eu tenho visto ali no círculo de conhecidos um aumento das alergias alimentares, tanto as mais simples quanto as mais complexas. Sim. Isso realmente está acontecendo? Sim, está aumentando a acurácia para diagnóstico, está aumentando a capacitação de profissionais para diagnóstico, o olhar dos cuidadores também, né? Não muito raro, todo mundo deve conhecer alguém que falou assim, minha amiga... Trazendo para outras restrições. Eu tenho uma amiga que com 32 anos foi diagnosticada com doença celíaca. Ou seja, ela sempre teve, ela sempre sofreu. E nunca... E era uma coisa que ela tem que se acostumar assim, né? Hoje sabe que não. Então, existe todo esse conjunto, mas as reações alérgicas, elas têm aumentado sim. Isso em vários estudos. E há alimentos que antes a gente não via. Então, hoje a gente vê no consultório alergia à banana.
Caramba! Não é tão raro mais. Né? Porque a gente via castanha. Exato. Então, a gente importou um pouco aí com a epigenética, com todas as mudanças globais aí. Coisa que a gente não tinha no Brasil há anos era alergia a nuts, amendoins em geral e castanhas, e hoje a gente tem bastante. Isso era uma coisa de americano, né? Alergia a amendoim. Hoje... E qual é a justificativa? Existem teorias? Existem teorias, porque o ambiente modifica a sua genética. Né? Então, a gente está mais exposto a amendoins e castanhas de forma geral. Sim. Né? E isso, com o passar dos anos, modifica os genes também. E esse é o poder da alimentação, que bom, né? Porque com a alimentação a gente consegue silenciar alguns genes que fariam alguma coisa ruim pra gente. Agora, tem algumas teorias relacionadas aos modos de produção dos alimentos também que têm gerado alguns tipos de intolerância, tipo ao glúten, né? Ou à lactose e tal. Então, por exemplo, a maneira como o trigo atualmente é transgênico, né? O que está sendo plantado, qual é a semente e tal, é diferente do trigo que era produzido há muitos anos atrás, aí depois a maneira como esse pão é feito, então por isso que voltou de novo a coisa da fermentação natural, né? Tem aí um boom dos pães feitos, então muita gente eu conheço pessoas que têm problema com glúten, e aí quando começaram a comer de novo pães de fermentação natural, já não sofrem tanto. Então tem uma questão relacionada também à produção desses grãos. Procedência, né? E isso, então, não começa necessariamente na infância? A alergia alimentar, é bom a gente frisar, a pessoa que tem alergia alimentar, ela é um mecanismo imunológico, né? Então, ela será alérgica, o tratamento é único, não comer, não ter contato com aquele alimento. Dependendo da gravidade, não ter contato nem ao traço. Nada, é diferente de intolerância. São duas coisas. Exato, diferentes. né? A intolerância, você até come um pouco, mas você não passa muito bem, mas não te dá uma reação que pode te levar à morte. E a alergia, sim. Exato. Então, é importante os pais, as famílias... Mar, né, que a pessoa aí depende do mecanismo imunológico envolvido, pode ser a qualquer alimento, em qualquer momento da vida. Mas costuma ser mais comum na infância ou não necessariamente? Sim, por quê? Porque o seu sistema imunológico está aprendendo a conviver porque a criança fica mais doente, porque o imunológico dela está aprendendo a conviver com as diversas agressões que ele sofre o tempo todo, vírus, bactéria. Então, até 7 anos ela vai ter seu sistema imunológico treinado. E ao mesmo porque com os alimentos, porque é a primeira vez que ela vai comer. E tem como a gente proteger disso? Coisas que a gente faça ali no dia a dia? Olha só, a primeira coisa é aleitamento materno, né? E anteriormente tinha umas teorias na pediatria que o ovo, os frutos do mar, era para ser introduzido só 1 ano, 2 anos. Olha, só pode a clara, só pode a gema. Isso era muito comum entre os pediatras. Provavelmente os nossos pediatras aqui todos fizeram isso. Olha, dá só 1/4 da gema, dá... Hoje, para a criança em geral, você tem que introduzir tudo aos 6 meses. Entendi. Para o sistema imunológico já entender, né? E sendo treinado para reagir menos. De forma geral, a maneira mais benéfica, mais usual, mais global que a gente tem para diminuir as alergias alimentares é o aleitamento materno e uma introdução alimentar em tempo adequada. E variada. O máximo possível. Bom, eu queria convidar aqui, a gente vai ouvir a Paula Câmara, que é engenheira de alimentos do Rap Lago, e ela vai trazer para a gente, né, o desafio que é receber tantas crianças vindas de escolas, vindas de temporadas, com tantas culturas diferentes, às vezes com alergia, às vezes com intolerância, às vezes com questões religiosas, né, que demandam a preparação de um alimento de um jeito ou de outro. Então, vou convidar a Paula, vamos assistir, vamos ver o que ela conta para a gente. Olá, eu sou a Paula, eu sou engenheira de alimentos e também sou formada em gastronomia e eu faço o atendimento das famílias dos acampantes que têm alguma restrição alimentar. A restrição pode ir desde uma preferência do paladar, seletividade alimentar, uma intolerância a algum ingrediente ou uma alergia que pode ser leve até severa. O primeiro passo é entender por que aquele responsável colocou que aquela criança tem uma restrição alimentar. Então, o contato é feito com a família para entender o que aquela criança precisa, que adaptações precisam ser feitas. Então, um exemplo que a gente tem bastante, que é a intolerância à lactose. Entender quais alimentos a criança
costuma comer no dia a dia e quais que ela precisa que sejam substituídos. Às vezes a gente consegue substituir, tem algumas crianças que preferem levar o próprio. A gente também tem o cuidado de não ter nenhum desses alimentos que são muito comuns nas alergias de uma forma escondida. Por exemplo, farinha de castanha ou então frutos do mar, né? A gente tenta não trabalhar ao máximo com esses ingredientes. E o principal, eu acho que é o acolhimento dessa família, porque o responsável que coloca que o filho ou a criança tem uma restrição, ele tem medo, ele tem uma preocupação de que a criança passe fome, de que ela se sinta incomodada, de que ela se sinta isolada pelo restante, pelo hábito alimentar que ela tem. Então a gente acolhe também essa família, dando a lista de produtos que a gente consegue oferecer e também entendendo o que ele vai precisar levar. Ô, Vitor, imagino que é um super desafio, né? Vocês têm essa preocupação em acolher essas crianças, em fazer com que elas se sintam muito bem. E isso não pode não acontecer quando o assunto é alimentação, né? E como a Paula trouxe, as famílias fazem relatórios que a criança come, o que ela não come, mas também algumas intolerâncias que ela tem, né? E como é que vocês fazem para organizar tudo isso, respeitando os medos das famílias e também essa autonomia da criança? Bom, a gente parte do princípio que, primeiro, né, as atividades aumentam muito. Então, o gasto calórico da criança ali já é muito maior do que um dia normal dela, né? A não ser raras exceções, mas então ela vai ter mais fome. Né? Então, mais um alerta para que a nossa equipe fique atenta a tudo isso. Estou falando no momento da alimentação, das comidas. Mas do ponto de vista logístico, atrás da cozinha, a gente cuida, né? Então, quando tem algum tipo de intolerância na data, a gente restringe aquele alimento para aquela data. Para todo mundo? Para todo mundo, né? Porque acaba que quando tem contaminação cruzada, tem uma série de possibilidades que podem acontecer aí no meio que não são toleráveis para a gente ali no padrão de qualidade. Então a gente realmente restringe, a gente corta pelo mais drástico, assim, para evitar qualquer tipo de problema, né? E para que a refeição seja aquela coisa social, aquela coisa gostosa, né? Com a comidinha da fazenda, né? E não excludente, né? Essa é a comida para fulana de tal. Exatamente. Existem, né, obviamente, que assim, né, quando uma criança tem uma intolerância, uma criança celíaca, por exemplo, ela não vai poder se servir ali no buffet. Só que vai ter um prato para ela saindo da cozinha, né, com a massa apropriada para ela. Então, assim, a gente cuida, né, inclusive cuida socialmente para que não tenha nenhum tipo de discriminação, né, porque acaba que, né, dependendo da idade principalmente, acaba que vira um alvo, né? Então não pode comer bolo, putz, entendeu? Aí começa a pegar o emocional. Então tem que ser muito bem cuidado essa parte para que, né, que todo mundo usufrua dos alimentos, mas também não exclua ninguém. Existem crianças também que não podem comer doce, por exemplo, ou até podem, se fizer contagem ali de carboidratos, crianças que têm diabetes, né? Sim. Tem. Geralmente aí já é um controle que a criança já está acostumada. Sim, elas mesmas fazem. Muitas crianças já são autônomas, mas a gente sempre está com um adulto, né, responsável, tanto da escola, se é no caso de escola, ou durante as férias, a gente presta muito mais atenção e acompanha junto com os pais, né? Tem pai que tem até no aplicativo consegue acompanhar, então mas é uma questão que a gente toma muito cuidado porque é a saúde das crianças e dos adolescentes que está em jogo. É uma questão de segurança, queria falar sobre isso com a Priscila, mas também com a Ariela, é uma questão cultural, né? O momento de alimentação, o momento de comer não pode ser excludente, né? Como você mesma diz, é um momento de criação de memória afetiva, né? Como é que você vê isso? De confraternização. Acho super importante vocês se preocuparem com isso, né? Porque ela pode virar realmente alvo de bullying ou qualquer coisa assim, né? E às vezes para a própria criança, né? Como ela se sente naquele ambiente, né? Então eu acho importante. Não é uma questão menor, né, Ariela? Não é nem um pouco menor. E você imagina assim, já é. Vamos falar, 200 crianças num restaurante e tem 5 crianças que têm algum tipo de intolerância grave, né? Alguma coisa grave. Eu já fico preocupada. Então, só de pensar. Mas assim, a gente também. Então, assim, quando a escola, na primeira reunião a gente mostra, olha, esse aqui é o cardápio da sua criança que você vai cuidar.
e aqui está o que a gente vai ter hoje, e aqui são as opções dela. Então tá tudo listado, bonitinho. Então o professor ali, o coordenador, o diretor, ele vai acompanhar a criança para garantir que aquilo não aconteça. E alguém da nossa equipe sempre está acompanhando também. Mas a gente já pensou em, por exemplo, em colocar uma pulseira na criança. Sim. Só que aí pode ter um aspecto discriminatório. E uma outra coisa que eu já reparei, quando a criança... Bom, primeiro que ela mesma, né, ela acaba se cuidando porque ela sabe do que... Dependendo da idade. E eu já vi, assim, várias salas têm crianças com intolerância, né? De uma criança cuidar da outra. Ah, sim. Demais. É muito legal isso, né? Que pode também ter esse efeito inverso. Tem o bullying, mas tem quando começa a criar uma relação. De um cuidado coletivo, sim, né? Eu acho saudáveis. super bonito. Criança né? é demais, gente. Porque falar, hoje a gente vai fazer paçoca. Tem amendoim, a Joana não pode comer amendoim. Não lembra. Ah, é verdade, então vamos mudar a receita. Vamos... Sim. É uma oportunidade também, né, Priscila, de envolver as crianças no conhecimento dessa fragilidade, né? Porque a criança, colega. naturalmente, ela é inclinada a cuidar. Empática. Ela é empática, ela é inclinada a ajudar. Então, a gente vê que ela quer ajudar quanto menorzinha, né? Os maiorzinhos já entenderam um pouquinho. Mas ela é naturalmente colaborativa, né? E é importante, às vezes, entender que as Super pessoas são importante. diferentes, né? Isso não pode ser tabu, gente. Isso está cada vez mais claro por série de razões ideológicas, religiosas, médicas, orgânicas. Olha quanta coisa. Né? Ô, Priscila, eu acho que a gente evoluiu um pouquinho quando a gente fala de alimentação, Muito. porque isso não tá mais naquela caixinha de isso é frescura. É exato, né? muito. E por um outro lado, você tem muitas opções também, né? Existe indústria para tudo, né? E existe também a indústria que faz as opções sem glúten, sem veganas, enfim, existem estilos de vida aleatórios, enfim. Diferentes, né? Que cada um sim, pode escolher o seu, sim. inclusive, né? E praticar isso nas crianças, né? Esse respeito mútuo, esse entendimento, esse cuidado, essa empatia é lindo, é fundamental. Bom, a gente já está indo para o final do nosso podcast. Queria pedir as considerações finais, já que a gente está falando com pais, mães, cuidadores. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? Eu quero Priscila? agradecer, né, a recepção, o convite, principalmente. Investir na infância é investir na vida, né? Não digo que a infância e os adolescentes são o futuro, porque eles são o presente. Eles estão com a gente. Eles já estão aí se alimentando de memórias, né? Não só de nutrientes, né? Como comer é muito ou tão quão importante do que comer. E você, Ariela, queria a sua mensagem final? Também agradeço o convite, né? E penso que o alimento, ele tem muitas camadas, né? Vocês viram tudo que a gente discutiu aqui, né? Traz tanta conversa. Então, para os pais pensar isso, né? O alimento, ele pode ser o fio condutor de várias conversas, ele pode ser o fio condutor para falar desses processos todos que a gente vive na vida, né? Então, aproveitar esse momento da alimentação, sempre em família, conjuntamente, proporcionando alegria, trazendo um repertório maior para as crianças desde a primeira infância, eu acho que é essencial, primordial. Vamos comer bem, né, gente? Transformar isso em ótimas recordações, né? Exatamente. Saborosos. Bom, então, Saborosos. agradecer a Priscila Maximino, nutricionista e pesquisadora do Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares do Instituto Pense, a Ariela Doctors, que é chefe de cozinha, cofundadora do Instituto Comida e Cultura, e o Vitor Cunha, aqui diretor do Happy Lago, meu companheiro nessa condução. Obrigada obrigada a você que acompanhou esse podcast, pela companhia. Te convido a ativar o sininho para receber os próximos conteúdos que a gente está produzindo sobre infância, adolescência, sobre cuidado dos nossos filhos. A gente está preparando muita coisa. Ativa o sininho para receber as notificações quando esse conteúdo subir. Eu sou a Rita Lizauskas, obrigada pela companhia, até a próxima.